Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo do nosso Lições Fraternais. Vamos adiante. O Espírito da Verdade nos espera. É o livro da leitura do momento aí. Capítulo 58. Seja voluntário. Lembra que eu falei na semana passada que viria adiante sobre ser voluntário? Quando nós falamos sobre caridade, você chegou a hora. Vamos ler sobre o que é ser voluntário, como praticar. Vamos ver o que tem a nos dizer Caibar Schutel, que é quem nos escreve esse capítulo. Vamos entender um pouquinho mais sobre seja voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde o convite para contribuir em favor da Boa Nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça isso sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições, em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine, desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhos são poucos. Os trabalhadores são poucos, perdão. Então vamos lá. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Há quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Caibar Schutel. Esse texto aqui, na verdade, meus amigos, ele é destinado aos espíritas, como nós professamos a nossa fé perante a doutrina espírita. E ele faz menção no capítulo 20, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá fala o quê? Capítulo 20 fala os trabalhadores da última hora. Item 4, missão dos espíritas. E aí? Que tipo de espírita que eu sou? Lembra que falamos do voluntariado? Está aqui a lição maior do espírita. E veja quantas ele elencou, quantas ele demonstrou que nós podemos fazer. Veja como vai juntando, mesmo que o tema seja outro, que o capítulo do Evangelho seja outro, mas como tudo vai fazendo sentido e vai montando. Na semana passada nós falamos do André Luiz, Caridade Você. E tinha uma frase lá que eu vou relembrar aqui. Não espere o outro fazer. Faça você. Olha só,
Seja voluntário. Não espere o outro fazer. Porque às vezes é tão cômodo eu, como espírita, ficar observando o que o outro faz, mas quando eu estou observando o que o outro faz, eu devia ser condenado em dobro, não é verdade? Porque além de ver o que o outro não faz, eu estou vendo e deixando de fazer. Ou seja, faço o que me compete. Essa é a minha missão. Esse é o meu trabalho. Não olhar o que o outro está fazendo, deixando de fazer. Faça. Faça. É do meu alcance, é da minha possibilidade, que eu faça. E ainda que não seja, eu procure meios para fazer, como ele diz. Cada qual pode servir a seu modo. Então que eu sirva da melhor maneira possível. Que eu faça com as melhores boas intenções possíveis. E não perder tempo em ficar falando quem devia, quem fez, quem não fez, ou como devia fazer, ou, enfim. Faça. Essa é a ordem do momento. Faça. Seja voluntário. Não espere pelo outro. Faça você mesmo. E veja aqui. Seja voluntário na evangelização civil. Seja voluntário na evangelização infantil. 2 semanas atrás, o que nós falamos? Por amor à criança. Perspectiva de crianças que não têm família, não têm lar, não têm onde morar, não têm o que comer. Daniel, mas se falarmos para essa criança de evangelização infantil, mas veja quantas outras eu posso colaborar de outras formas. Não só na evangelização infantil. Mas se me cabe no momento dentro da casa espírita, que esse é o tema que ele está tratando, e se eu tenho predisposição, se eu gosto, que eu me empenhe para isso, que eu assim o faça. Que eu trabalhe na evangelização infantil. Que eu leve essa palavra divina a essas crianças que estão chegando. Chegando agora aqui no plano terreno, porque muitas das vezes são espíritos antigos que trazem um conhecimento vasto, mas precisam de orientação. Porque senão, esse na verdade, é o propósito da reencarnação. É o aprendizado contínuo, sempre. Mais uma vez, estão aqui para aprender. E que eu aprenda com elas e que elas possam aproveitar alguma coisa que eu tenha a lhes oferecer. Seja voluntário. Esse é o tema central. Por mais que falemos, vamos sempre chegar nessa conclusão. Não espere pelo outro, seja voluntário. Seja voluntário no culto do Evangelho. Olha aqui na rádio. Aqui nós fazemos todas as quartas-feiras o Evangelho no lar. E veja só, o mais importante que ele fala aqui, não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça sozinho. Veja que o voluntário está dentro de você mesmo, no próprio lar. Não precisa ir longe. Por que não propor a ideia? Vamos fazer o Evangelho no lar aqui em casa? Ah, eu não quero. Respeita, tolere, seja paciente, como tantas outras 57 lições que já vimos aqui, só nesse livro, que fala de todas esses talentos que Deus nos concedeu, mas que precisamos o quê? Trabalhá-los, precisamos ser tolerantes, pacientes, compreensivos, amorosos, dóceis, afáveis. E como que nós vamos praticar isso? Exercendo. Então, se o outro não quer fazer o Evangelho no lar, mas que eu tenha esse voluntariado de fazer na minha casa, ainda que seja sozinho. Porque a evolução vai depender de mim. A minha evolução depende tão exclusivamente de mim. E eu estou dando o primeiro passo. Se o outro não quer, tudo bem, haverá o tempo dele. Talvez ele venda eu fazer diariamente, eu fazer semanalmente, como praticamos aqui na rádio, fazemos aqui na rádio. Talvez desperte interesse e o momento dele há de surgir e chegar. E tudo bem, vai ter um momento. Seja voluntário no estudo edificante. Olha, nós estamos lendo um livro aqui, com isso nós vamos trocando nossas reflexões, nossas ideias e pensamentos. E quanto nós temos que aprender ainda? E quanto nós já deixamos de fazer errado com essa pequena leitura que nós fazemos? Uma vez por semana. Uma vez por semana que trocamos essas ideias. A minha boa vontade, a sua boa vontade, toda a nossa boa vontade em ajudar a nós próprios, entendendo, como o Evangelho nos diz, a compreensão é o caminho. Seja voluntário, estude, nem que seja sozinho. Não espere ser convidado.
a qualquer um. O estudo é sempre aberto. Seja voluntário na assistência social, já dissemos, por amor às crianças, enfim. O voluntariado nunca é demais. Pelo contrário, é como ele diz, os trabalhadores são poucos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o tema do Evangelho, trabalhadores da última hora, porque quantos ensinamentos já não tivemos por situações que vieram, todos aqueles que foram falando de Deus, dos seus princípios, da sua moralidade, e nós estamos ainda aí. Então a missão nossa espírita é ter esses conceitos, seja voluntário, a caridade, o olhar para a criança, sempre nosso tem que ser mais exaltado, tem que ser mais sentido, mais puramente sentido. Porque essa é a nossa missão. Não adianta só a gente falar, a gente tem que fazer. A gente tem que exercer o Evangelho. Como dizia Chico, não fale de Jesus. Isso tem muita gente fazendo. Faça o que Jesus fazia. Isso tem pouca gente fazendo. Seja voluntário é um deles. Quantas vezes a gente não vê uma situação e diz, alguém precisa fazer alguma coisa. Ué, alguém? Será que eu não tenho nada que eu possa ajudar? Como na lição da semana passada. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, da mesma forma que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Seja voluntário. Não há outro caminho. O caminho é sempre esse. E nós, que professamos, que trabalhamos nessa doutrina espírita, que tanto nos ensina, que tanto nos colabora para uma evolução espiritual, que nós já percebemos e compreendemos isso, que trabalhemos. Cargo em centro espírita não faz ninguém melhor. É o teu trabalho. Sempre será o teu trabalho. E é isso que a gente lê em tantas obras espíritas, seja nessa, seja em tantas outras, principalmente quando Chico Xavier falava. Trabalhe, trabalhe, o teu trabalho, o trabalho. Que trabalho é esse? A nossa doação. O nosso bem-fazer pelo outro. Porque é fazendo pelo outro que eu estou fazendo a mim mesmo. Pense sobre o tema, leia o Evangelho, vou ficando por aqui e até o próximo capítulo. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.